Oi, gente. Pois é, o vice-presidente do PSL disse que vai votar em Lula no segundo turno contra Bolsonaro, caso isso aconteça. Mas antes de você pensar que isso fala bem ou mal sobre Lula, nesse caso, isso não tem praticamente nada a ver com Lula. Essa história tem muito mais a ver com o fato de que uma pessoa de direita, como o Júnior Bozella, que vocês vão ver aqui que ele é bem de direita, se sente tão decepcionado e tão, é, enfim, revoltado, arrependido por perceber quem é Bolsonaro, que ele se coloca claramente contra Bolsonaro. E no fundo o que ele está dizendo aqui, ele usa o nome de Lula, mas, enfim, isso não é o mais relevante. Ele está dizendo que ele vai votar num candidato contrário a Bolsonaro no segundo turno. Vamos ter que aguardar para ver se isso de fato vai acontecer daqui até lá, porque como ele é uma pessoa da direita, a polarização que pode existir no segundo turno pode fazer com que pessoas como ele, que hoje estão dizendo isso, com Bolsonaro com popularidade em baixa, caso a popularidade de Bolsonaro até o momento da eleição ela cresça um pouco e ele chegue ao segundo turno, esse mesmo Júnior Bozella pode mudar completamente o discurso. E nós vamos analisar tudo isso nesse vídeo de hoje. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e quero convidar vocês a participar no meu outro canal, Doutor Tech Gamer, às 1h40 da tarde, de uma live que eu vou fazer com o Leonardo Jones, meu grande amigo, com quem eu converso sobre videogames e cultura pop. No meu outro canal, Doutor Tech Gamer, nós vamos fazer uma live falando sobre a E3, sobre a conferência da Microsoft, da Bethesda, e outras conferências da E3, e vamos falar sobre entretenimento, que eu vou dizer para vocês, depois de ficar fazendo tanta cobertura sobre o bolsonarismo e sobre a pandemia, eu quero falar um pouco sobre coisas mais leves, mais amenas, até para esparecer um pouco. E se você também está precisando esparecer um pouco, venha para essa live às 1h40 da tarde no canal Doutor Espaço Tech Gamer, uma palavra só. O link está no comentário fixado, assim como a fonte para esse vídeo, né? O deputado Júnior Bozella ele afirmou que é contra a esquerda, mas não votará em quem me decepcionou, quem me frustrou, referindo-se a Bolsonaro, né? Ele está arrependido de ter trabalhado para a eleição de Jair Bolsonaro, o deputado federal, vice-presidente nacional do PSL. É bom lembrar que o PSL foi o partido pelo qual Bolsonaro se candidatou e se elegeu presidente, né? Afirmou que, mesmo sendo contra a esquerda, vai votar em Lula em um possível segundo turno entre o petista e o atual presidente em 2022. O que eu imagino que significaria que ele votaria em praticamente qualquer outro candidato que disputasse o segundo turno contra Bolsonaro, né? Já que ele se diz contra a esquerda e Lula é muito identificado com a esquerda, mesmo que, como eu já disse aqui, os governos petistas foram governos de centro-esquerda, oscilando com políticas de diferentes dimensões. Né? Foi o governo do Lula que colocou o Meirelles, o Levi, impostos chaves, mas também foi o governo que expandiu vagas no ensino superior, que criou programas importantes como Luz para Todos, unificou Bolsa Família. Então tem méritos, tem problemas, teve aumento do salário mínimo, e com ganhos reais para a classe trabalhadora, mas também nós tivemos outras atitudes, né, que a gente pode criticar e já criticou várias vezes aqui no canal também. Tem algumas pessoas que fazem de conta que não viram essas críticas quando a gente fala alguma coisa que eles não gostam, mas aí são pessoas que não têm honestidade como parâmetro, então a gente não vai dar muita importância, né? Até porque estão obviamente falseando a realidade sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no canal. Então, não é necessário nos alongarmos muito sobre isso. Disse o Júnior como é o nome dele mesmo? Júnior Bozella. Eu sou contra anular voto, porque alguém tem que ganhar a eleição, não adianta de nada. Afirmou Bozella em entrevista ao site Congresso em Foco. Mas tenho certeza de quem não vou votar. Sei quem me decepcionou, quem me frustrou, Bolsonaro. Sou contra a esquerda e a radicalização, mas no momento que a gente vive com a falta de opção de alternância, onde enfrentamos um presidente extremamente perigoso, quem tem um sentimento de pátria e de racionalidade mínima no país deve enxergar isso. Eu acho interessante porque eu fico curioso para ver quantas pessoas de direita vão fazer esse tipo de raciocínio. Eu imagino que os mais culturalmente conservadores serão poucos que vão fazer isso. Mas aqueles que não sejam talvez tão radicais, tão conservadores,
eles podem realmente, em um segundo turno, fazer o voto contra Bolsonaro. E aí não só com Lula, com qualquer pessoa que chegue no segundo turno, esse fenômeno pode acontecer. Lula leva uma vantagem nesse momento, e é isso que as pesquisas estão sinalizando, porque é um nome mais conhecido e existe a lembrança e a memória do povo brasileiro, especialmente em relação às coisas boas, né? O aumento do salário mínimo, a unificação dos programas sociais. Então ele pega esse patrimônio político, né, que coloca ele bem posicionado atualmente na maioria das pesquisas. Inclusive teve uma pesquisa do Poder Data recentemente que mostrava que Lula ganhava com grande margem no segundo turno para Huck e para Ciro Gomes. Ciro, nessa pesquisa do Poder Data que eu fiz antes de ter feito o meu vídeo recente sobre o Ciro, ele até oscila para cima, né, com uma subida de 6 para 10% na pesquisa do Poder Data. Então, enquanto ele foi muito mal, né, recuou na pesquisa da XP, ele oscilou para cima na pesquisa da Poder Data. Mas não é uma oscilação tão animadora assim para Ciro, levando em conta que num segundo turno contra Lula, ele perderia por 20 pontos de diferença, o que é uma coisa... E não é como se Ciro e Lula fossem pessoas desconhecidas, né? Ambos são amplamente conhecidos, né? Então é uma pesquisa que também tem informações negativas para Ciro e positivas para Lula, a pesquisa do Poder Data, né? Que foi uma pesquisa que eu não analisei aqui no canal. Naquele momento eu nem conhecia, não tinha visto ainda. Bozella diz que o Brasil vive um momento de incitação da anarquia. Eu odeio como as pessoas usam o termo anarquia para simplesmente significar desordem ou confusão. E os anarquistas, tanto de direita quanto especialmente os de esquerda, com os quais eu tenho muita simpatia, né? O anarquismo de esquerda tem muitas pessoas com ideias muito boas, o Noam Chomsky e atualmente e na história o Mikhail Bakunin, enfim, são pessoas que têm contribuições valiosas para o pensamento de esquerda, né? Mas enfim, é comum esse tipo de utilização do senso comum, né? Do Bozella. Ele diz: vivemos um tempo de ódio, de enfraquecimento das instituições. Isso aqui ele está correto, enfraquecimento das instituições é uma coisa que me preocupa, né? E que outros integrantes do PSB, partido usado por Bolsonaro para se eleger, devem votar em Lula. O que eu acho muito pouco provável, viu, Bozella? Mas, enfim. Olha só, talvez a pessoa não declare seu voto publicamente, mas entre você e a urna é seu sentimento de defesa do próximo que define o seu voto. E seria realmente bastante positivo se muitas pessoas em um segundo turno contra Bolsonaro avaliassem que Bolsonaro precisa ser derrotado, que se trata de uma necessidade humanitária, que se trata de uma necessidade de consideração com a vida das pessoas que perderam a vida e as famílias enlutadas por causa das atitudes de Bolsonaro. E nós temos quase 500 mil famílias no Brasil, talvez até mais do que isso, sofrendo o luto de ter perdido um ente querido para a pandemia. E, embora a gente não possa dizer que se não fosse por Bolsonaro todas essas vidas seriam salvas, a gente não pode dizer isso não seria verdade, a gente pode dizer sim que muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos na presidência um governo que não ignorasse os e-mails da Pfizer, nós tivéssemos um governo que tivesse feito um esforço grande para fazer o distanciamento social, para respeitar, para garantir um auxílio emergencial desde o início, sem interrupção, e nós tivéssemos tido um governo que incentivasse o uso de máscara, que fosse contra as aglomerações, e que um governo que a gente fosse um governo que se empenhasse para conseguir vacinas. E foi exatamente tudo ao contrário do que ajudaria a poupar vidas que o governo Bolsonaro realizou. Então, responsabilizar esse governo pela grande maioria das vidas perdidas na pandemia não se trata de nenhum exagero, nem nenhum absurdo, mas sim de uma atitude mínima que é necessária ser feita diante da irresponsabilidade criminosa que esse governo teve com a nossa população. E talvez essa irresponsabilidade explique atitudes públicas como a do deputado Júnior Bozella, mas que, como uma pessoa de extrema direita, a gente não pode dar nenhum tipo de confiança e que pode ser que num outro momento de polarização, pressionado
por apoiadores e pressionado pelo próprio partido, ele pode mudar radicalmente o discurso. Mas nesse momento de queda de popularidade do Bolsonaro e no auge de atitudes absolutamente indefensáveis, falas como essa aparecem. Torço para que vocês também estejam na minha live com Leonardo Jones às 1h30 no canal Doutor Tech Gamer, link está no comentário fixado, para a gente ter uma conversa mais lúdica, mais distraída, e às vezes a gente vai até tocar em temas políticos, porque o Bolsonaro tentou utilizar politicamente videogames ao reduzir o imposto sobre os games, então questões políticas podem aparecer nessa live com o Leonardo também, mas vamos falar sobre videogames, vamos falar sobre a E3, vamos acompanhar esse evento para a gente. E é uma coisa que eu quero fazer, né? Eu quero de vez em quando esparecer fazendo coisas. Não, eu vou continuar fazendo vídeos abordando todos o drama brasileiro, vou continuar fazendo a cobertura da CPI, porque é uma necessidade, é necessário que a gente faça isso. Mas eu também de vez em quando vou assistir um filme, vou ver um seriado, vou fazer alguma coisa, vou ler um livro que eu gosto e que não necessariamente tem a ver com o que nós estamos vivendo, para esparecer um pouco. E eu sei que muitos de vocês devem estar precisando, e se quiserem se distrair um pouco, assistam essa live comigo e com o Leonardo Jones, que vai ser uma live bem humorada, como tem sido minhas conversas com esse grande amigo meu que foi padrinho do meu casamento, e quem não conhece pode ir lá conhecer. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve, gente. Tchau, tchau.